Graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando nesse estudo do livro de Colossenses e aqueles que estão chegando agora. Entre no nosso canal, se inscrevam, deixe seu like, assista o vídeo introdutório para você poder acompanhar esse estudo. São 4 capítulos e a gente vai fazer aos poucos, para a gente poder refletir bem sobre o conteúdo, porque é riquíssima a mensagem deste livro. Tá? Então, no primeiro capítulo, no primeiro vídeo, nós tecemos ali o pano de fundo em que se desenrola toda as situações descritas na epístola, como autoria, data, o aspecto da cidade de Colossos, as influências pagãs, né? Como que surgiu a igreja. Então, nós vimos ali que foi por intermédio do trabalho de Paulo, né, que na sua terceira viagem missionária pregou ali em Éfeso para uma grande multidão. E dentre os que estavam ali assistindo, provavelmente Epáfras estava ali e, tocado pela palavra de Deus e movido pelo Espírito Santo, ele se tornou um grande missionário. Então, voltando para a região onde ele morava, ali no Vale do Rio Lico, ele fundou 3 igrejas. Olha que coisa linda, né? Não só a igreja de Colosso, mas de Laodiceia e Herápolis. Então, ele procurou Paulo quando Paulo estava ali em Roma, na prisão domiciliar, onde ele podia receber amigos, para buscar ali aconselhamento por conta de algumas situações heréticas, alguns falsos ensinamentos que estavam sendo introduzidos na igreja por falsos profetas, falsos mestres, né? E então, hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Fique ligado que nós temos muita coisa para aprender. E no próximo, que é o livro de Paulo, tem 4 capítulos. Então, ele tem um aspecto doutrinário e tem também a questão prática, que Paulo ele considera que as duas coisas têm que caminhar junto: o conhecimento e uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de estudo e meditação na palavra. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 1, do verso 1 até o 11. Então, os assuntos tratados aqui, de uma forma bem genérica, Paulo ele vai tratar da centralidade de Cristo, né? A preeminência de Cristo na criação, a preeminência de Cristo na salvação, combatendo assim as heresias que estavam ali sendo infiltradas na igreja e mostrando os imperativos éticos na vida cristã, que o verdadeiro crente ele tem que viver segundo o que está nas escrituras sagradas. Ele tem que demonstrar na prática que ele é uma nova criatura. Então, a primeira parte é o aspecto doutrinário, onde Paulo vai se apresentar para a igreja, ele vai se tornar um intercessor daquela igreja, depois que ele toma conhecimento do que vinha acontecendo, e vai tecer um pouco desse aspecto pastoral dele, né? Intercedendo ali pelas ovelhas. Paulo ele se apresenta da seguinte forma aos irmãos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, primeiramente, Paulo se apresenta à igreja como apóstolo de Cristo, não pela vontade humana, mas pela vontade divina, porque ele fora comissionado pela soberana vontade de Deus. Isso porque havia em Colosso alguns judeus que questionavam a autenticidade do seu apostolado, porque ele não fizera parte do grupo dos 12 discípulos que acompanharam Jesus bem de perto. Mas ele faz questão de dizer que isso se deu por vontade divina,
Paulo estava, na ocasião, preso em Roma, em regime domiciliar, estava em companhia de alguns fiéis companheiros, e dentre eles o seu discípulo, o Timóteo, do qual ele faz menção ali no verso 1. Paulo vai demonstrar sua gratidão pela vida dos colossenses, dizendo: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Versos 2 e 3. Então, Paulo ele se dirige aos santos e fiéis irmãos em Cristo, em Colossos. Então, a carta ela tinha o endereço certo. Nela, ele expressa a sua gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos que, embora não conhecendo pessoalmente, sabia que eles haviam sido alcançados pela graça de Deus por intermédio do seu ministério, como já disse antes, de uma forma indireta, né, porque primeiramente através do trabalho que Paulo realizava, ali pregando a palavra de Deus, muitas vidas eram alcançadas. E dentre essas vidas, Epáfras, que se tornou também um grande missionário. E por intermédio desse trabalho, né, então aquela comunidade foi alcançada. Como pastor responsável por suas ovelhas, desde o dia em que tomou conhecimento a respeito deles, ele se tornou um grande intercessor. Vamos ver aqui os aspectos da oração de Paulo. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Verso 9. Paulo ele declara que, desde o momento em que tomou conhecimento, por meio de Epáfras, a respeito daquela comunidade, não deixou mais de orar por eles. Eles eram alvo das suas petições a Deus. E quais eram os aspectos dessas petições? Paulo incluía que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, que tivessem sabedoria e discernimento espiritual. Paulo fazia esses pedidos para que eles pudessem ter o conhecimento necessário para viver segundo a vontade de Deus, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Verso 10, parte A. Paulo estava preocupado com os ensinos dos falsos mestres, que diziam ser detentores do verdadeiro conhecimento, os quais seria necessário para se ter um nível de espiritualidade melhor e mais elevado. Para isso, eles propunham a iniciação com muitas regras. Paulo não só refuta essas ideias, como também ora para que os colossenses sejam cheios do conhecimento de Deus, para não se deixarem envolver com essas heresias. Segundo o comentarista Bacon, ser cheio do conhecimento e vontade de Deus é entender o propósito e a finalidade do mistério da encarnação e sacrifício de Cristo. Entender isso é o verdadeiro conhecimento, o que eles chamam de gnose. Quais eram os aspectos da doutrina dos falsos mestres? Os principais pontos. Eles estavam ensinando que a doutrina apostólica e a salvação de Cristo eram insuficientes para a plena redenção. Então, eles condicionavam que os ensinamentos deles tinham que estar aliados. Percebe aí o princípio das heresias. Eles não descartam o evangelho, mas eles vão enxertando algumas outras questões, né, misturando ali e formando então a heresia. Então eles não descartavam o que continha ali no evangelho, mas eles inseriam mais coisas, acrescentavam ali, dizendo que sem o cumprimento daquelas regras, a salvação ela não estaria completa. Então eles formavam um sincretismo religioso, misturavam a filosofia grega, o judaísmo, as tradições humanas com o evangelho, e requeriam adoração aos anjos, porque eles diziam ser intermediário entre Deus e os homens. Isso a gente vai
tratar assim com mais detalhe mais para frente. Então, esse ensinamento ele contraria totalmente a Bíblia, que nos ensina que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, lá em 1 Timóteo 2:5. Então, nós não precisamos de intermediário para nos comunicarmos, para nos relacionarmos com Deus. E eles ensinavam que alguns ritos religiosos judaicos, incluindo a circuncisão, eram necessárias para que a salvação tivesse êxito. Paulo ele refuta esses ensinamentos dizendo que essas heresias, ao demonstrar que Cristo não somente é nosso Salvador pessoal, como também o cabeça da igreja e o Senhor do universo e da criação. Isso nós vamos tratar no próximo vídeo. Tudo foi feito por ele e para ele, são todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Não há nada acima dele, tudo está debaixo da sua autoridade. A sua obra redentora está perfeita e suficiente. Nós não necessitamos de intermediário para termos comunhão com ele. Nós temos acesso direto ao trono do Pai. Aqui nós vamos ver um pouco das evidências de uma conversão genuína. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, que é o Evangelho. Versos 4 e 5. Então aí, Paulo ele mostra que há uma tríade que compõe a vida do crente. Quais são elas? O amor, porque o amor de Cristo está nele e por isso ele ama os seus irmãos. Então, um verdadeiro cristão, ele ama os seus irmãos. Ele vive pela sua fé. A fé do crente, ela está alicerçada em Cristo. Por isso, ele é resiliente. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, ele está sempre firme na presença de Deus. Então, amor, fé e esperança. Ele tem a viva esperança nas promessas daquilo que está reservado para os santos. Sabe que a vida aqui é passageira e que há recompensa para os justos no porvir. Então, nós não vivemos por vista, mas pela fé. Então, na sua carta aos Romanos, Paulo também fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eles haviam ouvido a pregação de Epáfras. Eles creram no Evangelho e, por isso, embora fossem nécios, possuem evidências de que, de fato, a sua conversão era genuína. Então, de imediato, quando ocorre a conversão, leva um tempo até o nascido de novo, ele vem a ter as características de um verdadeiro crente. É todo um processo. Então é muito importante destacar que em uma igreja, por mais que desponte alguns aspectos negativos, é preciso levar em conta os que são positivos e trabalhar para que haja um equilíbrio. Então Paulo, quando ele foi abordar a questão das heresias, dos problemas que vinham acontecendo na igreja, primeiro ele enaltece as qualidades, e isso daí é uma estratégia muito positiva, porque dependendo do jeito que você vai tratar com a pessoa, você pode matar ela de uma vez, você pode fazer com que ela saia da igreja. Então, tem que se ter muito tato ao tratar de questões delicadas como a que Paulo teve que lidar. Então, o trabalho de um pastor é justamente corrigir os erros e focar nas qualidades, dando estímulos aos irmãos a continuarem perseverantes na fé em Cristo, instruindo-os na sã doutrina para que adquiram uma base sólida e vivam de forma agradável ao Senhor.
que chegou até vocês. Aqui Paulo continua, né, se referindo ao Evangelho, o Evangelho que havia chegado até eles. Então, por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o início em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, o crente que está firmado no Evangelho, ele tem uma vida transformada. E os sinais dessa mudança é que ele frutifica, assim como ocorreu com Epáfras, que ouvindo a palavra de Deus, ele frutificou na obra. Né? Ele tem crescimento, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, esse crescimento ele só ocorre à medida que o crente ele mergulha na palavra do Senhor, crescendo no conhecimento, na graça e na sabedoria. Então, sem o conhecimento de Deus, o crente ele não se desenvolve, ele se torna raquítico. Ele permanece imaturo e é facilmente levado por todo vento de doutrina. Então, acontece muito de crentes assim de longas datas terem comportamentos totalmente incompatíveis, porque ele não teve esse alicerce que é o conhecimento, ele não teve o desenvolvimento. Ele se tornou um religioso, ele está ali na igreja, mas ele não teve um crescimento, né? Então, isso daí remete à importância de se dar o conhecimento, o estudo, a formação necessária para esses crentes. Continuando aqui da vida transformada, o crente ele é fortalecido em Deus, né, na força, no poder de Deus. Então, venha o que vier, haja o que houver, o crente ele dobra o joelho diante do Senhor, ele renova suas forças, como diz lá em Isaías 40, né? Ele renova as suas forças e voa como águia. Ele persevera, mesmo diante das situações adversas, ele não desiste, ele continua firme, porque ele sabe que há promessa de Deus em sua vida. Ele é longânimo, ou seja, ele tem paciência, ele sabe esperar o tempo de Deus, o tempo certo. Ele tem alegria no coração, porque a alegria, ela independe da circunstância. O crente que tem a vida transformada, ele é paciente, ele sabe esperar sem murmurar. Persevera sempre porque confia em Deus e a sua alegria é constante. Então isso serve até de testemunho, porque as pessoas de fora olham e veem muitas vezes o crente tendo uma vida atribulada, uma vida difícil, e mesmo assim ele tem aquela tranquilidade, ele tem aquela alegria, e isso daí leva as pessoas a questionar o que ele tem de diferente que faz ele ser assim. E isso já é um testemunho, né, de Deus na vida dele. Então, sem conhecer o Evangelho, é impossível conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme diz Romanos 12, 2. E esse conhecimento ele é necessário porque é por meio dele que ocorre a metanoia, ou seja, a transformação por meio da renovação do nosso entendimento. Então, a transformação da mente ela só vai ocorrer à medida que os conceitos bíblicos, o conhecimento da palavra de Deus, ele substituir os velhos e os pseudos conhecimentos que antes ocupavam nossos pensamentos e que eram tidos como verdade. Então é uma construção. Então você tem que derrubar a velha estrutura, né, e alicerçar a base para formar um novo ser. À medida que o crente ele medita no Evangelho, ele é purificado. Então, a palavra de Deus ela nos purifica, ela nos limpa, nos transforma. Ele passa a ter uma compreensão mais apurada da verdade de Deus e, dessa forma, ele passa a identificar o que está em desacordo com ela. Então, aqui, tecendo um paralelo, é como olhar-se no espelho e perceber os desalinhos e ter a chance de se arrumar. Então, quando nós estamos diante do espelho, nós conseguimos perceber os desalinhos, aquilo que não está bom. E assim também é quando nós lemos a palavra de Deus, nós conseguimos
nos olhar e tecer esse paralelo e perceber ali o que precisa se ajustar. A gratidão de Paulo, segundo os comentários do Bacon, é porque o evangelho está dando fruto nos crentes colossenses. Em outro momento, Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Desta forma, Wiersbe afirma que o fruto é evidência da salvação. Então, o nascido de novo, ele tem evidência de que ele é uma nova criatura através das suas atitudes. Se antes ele tinha uma determinada conduta incompatível com a palavra de Deus, ele muda. E isso é notório para aqueles que observam. Mesmo imaturos, os crentes de Colossos haviam crido na pregação de Epáfras e eles estavam motivados a permanecer em Cristo, lutavam para permanecer firmes na presença do Senhor. Entretanto, eles não tinham conhecimento suficiente para discernir e filtrar os enxertos que estavam sendo colocados à sã doutrina, e por isso corriam um grande risco. Paulo entende claramente o que está acontecendo e intervém na medida certa. Paulo ele pontua aqui as características de um servo de Deus ao se referir a Epáfras. Vocês o aprenderam de Epáfras, o nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo para conosco. Então, ele está dizendo que vocês aprenderam de Epáfras, quer dizer, Epáfras havia ministrado o evangelho para eles. Então, Paulo ele faz questão de elogiar o trabalho que Epáfras vinha realizando naquela comunidade de fé, reconhecendo o valor do seu trabalho, referindo-se a ele como conservo, parceiro na obra e fiel ministro de Cristo. Então, dentre as características dos servos de Deus, Paulo pontua aqui a cooperação, segundo foste instruído por Epáfras. Então, da mesma forma que Epáfras, sendo alcançado pelo Evangelho, se tornou um cooperador na obra de Deus, um missionário, assim também aqueles que estavam ali sobre o pastoreio de Epáfras, eles também tinham esse mesmo compromisso, sabe? De cooperar no reino de Deus, na obra de Deus. Fidelidade. Epáfras ele demonstra a fidelidade dele a Cristo, porque o pouco que ele havia ouvido por intermédio de Paulo, ele pautou a vida dele, né, de conformidade com esses ensinamentos. E quando ali, vendo o que estava acontecendo em Colossos, ele não se conformou, ele não ficou de braços cruzados, ele foi atrás de ajuda. Ele não tinha conhecimento suficiente para rebater aqueles falsos ensinos, mas ele foi atrás de quem podia ajudá-lo. Isso mostra o quê? Fidelidade, preocupação com as escrituras sagradas, né? com os ensinos que são ministrados na igreja. Então, essa também deve ser a nossa preocupação. Nós temos que ser que nem os bereanos, estar ouvindo, mas buscando ler a palavra para ver se aquilo que a gente ouviu está de conformidade, está de acordo. Porque se não tiver, não podemos aceitar. Então, ele mostra também que as características do servo de Deus inclui ali o amor. E no capítulo 4, verso 13, Paulo ele diz, e dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós. Essa preocupação que Epáfras tinha para com a igreja, eu imagino que era uma igreja meio tribulosa ali, tinha seus problemas, mas ele não abandonou, ele foi atrás de ajuda, né? Então, isso demonstra preocupação, zelo, é o amor, né? E uma vida de oração. No capítulo 4 ainda, no verso 12, parte B, sempre luta por vós em orações para que continuem firmes na vontade de Deus. Então, Paulo faz menção ao fato de que Epáfras, ele era um homem de oração e ele estava sempre intercedendo em favor da igreja.
Então, essa também é uma característica de um pastor, é uma característica de um servo de Deus, uma vida de oração, de intercessão, mas percebe que Epáfras ele não ficou só na oração, ele colocou também em ação aquela preocupação que ele tinha para com a igreja. Qual era? Que elas fossem contaminadas pelos falsos ensinamentos. Ele foi em busca de ajuda. Então, oração e ação tem que caminhar junto. Então, Epáfra, desde o dia que ouviu o Evangelho, ele se sentiu impulsionado a fazer a obra de Deus. Também isso deve acontecer conosco. À medida que nós somos alcançados pela palavra de Deus, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos cruzar os braços. Nós temos um chamado, nós somos chamados por Deus, comissionados por Ele para levar adiante a sua palavra, para levar adiante as boas novas. Então não havia nele outro interesse senão fazer o evangelho chegar até as pessoas para que elas fossem salvas e tivessem suas vidas transformadas, assim como aconteceu com ele. Então, o interesse maior de um servo de Deus é tornar o evangelho conhecido. Não se tornar conhecido, mas o evangelho. Paulo ele pontua também a importância de pregar o evangelho. Epáfras, depois de ter se convertido, ouvindo as pregações de Paulo em seu trabalho missionário, tornou-se também o pregador das boas novas. Então, a Bíblia ela não detalha muito como isso aconteceu, mas o fato é que ele mesmo, sem ter a preparação adequada, um conhecimento sólido na fé que abraçar, ele sentiu o impulso do Espírito Santo e saiu pregando por toda a região do Vale do Rio Lico, que era ali próximo onde ele morava. E o resultado disso foi a conversão de muita gente e a fundação de 3 igrejas que, além de Colossos, Laodiceia e Herápolis. Então, quando se prega a palavra, seja na igreja, seja de uma forma individual, seja para um público grande ou pequeno, a gente não sabe como que essa palavra está sendo recebida. Porque não, a conversão, ela não depende do homem, é o Espírito, não é a obra do homem. O homem, ele é um instrumento na mão de Deus para propagar o Evangelho, mas quem faz, quem convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, é o Espírito Santo. Então, ali naquele momento, onde multidões estavam ouvindo Paulo pregando, quantos missionários saíram, assim como Epáfras, que nem foram mencionados aqui, mas quantas pessoas são alcançadas diariamente, por intermédio da pregação da palavra. E Deus tem um propósito na vida de cada um. De repente, aquela pessoa que foi alcançada, pela pregação que você talvez tenha realizado, ela vai se tornar um missionário, ela vai propagar o evangelho em lugares que talvez você não iria. Então a igreja ela necessita de homens e mulheres valorosos que se disponham a levar o evangelho adiante, dando testemunho da graça de Deus a todos os moradores da terra. Então Paulo ele destaca a importância da pregação. E ele diz lá no verso 5 e 6, quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está aguardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Olha que coisa linda, né? Então o evangelho, por onde ele passa, ele vai promovendo transformações. Vidas são transformadas. Paulo diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê, que nele crê. A cidade de Colossos era uma cidade esquecida no meio do nada, digamos assim.
pela pouca expressividade naquela época. Então, como nós vimos no vídeo anterior, houve uma época áurea em que Colosso ela tinha um grande destaque econômico, né, pela produção de lã, mas houve ali um terremoto e destruiu o vale do Rio Lico assim, praticamente por completo. Laodiceia e Herápolis conseguiram se levantar, mas Colosso ela permaneceu destruída e foi se diminuindo ao longo do tempo, se tornando assim uma cidadela, né? Uma cidade esquecida no meio do mapa lá, né? Então ela, mesmo assim, o olhar de Deus está em todos os lugares. Ele não se esqueceu daquele povo e ele enviou até eles a sua graça salvadora, como Paulo diz, que chegou até vós, chegou até eles a palavra por intermédio de Epáfras. Então, Paulo disse isso, fazendo menção ao fato deles terem ouvido a palavra de Deus por intermédio da pregação de Epáfras, que era fiel ministro de Cristo, ou seja, uma instrumentalidade humana. Isso prova que a graça de Deus nos alcança independentemente da nossa vontade, do nosso esforço pessoal. Então, as pessoas daquela comunidade não estavam procurando por Deus. Eles eram pagãos, eles adoravam ídolos e nós vamos ver mais para frente que eles eram totalmente idólatras. Mesmo assim, Deus os alcançou. Né? Então, a gente vê que a graça de Deus ela chega até nós independente da nossa vontade, independente das nossas condições, né? E a despeito disso, Jesus ele afirmou que não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o fruto permaneça. Então Deus ele nos escolheu, Deus ele nos comissionou, ele nos separou, nos comissionou para uma obra. E qual é essa obra? É o ID do Senhor. Né? Todos nós somos comissionados e que nós possamos dar fruto e que esse fruto permaneça. Né? Então, a escolha de Deus por nós é um ato de sua soberania. Não somos capazes de nos achegarmos a Ele pela nossa própria vontade, senão movido pelo Espírito Santo, porque nós somos terrivelmente pecadores. Então, é somente pela ação do Espírito Santo atuando em nossos corações que nós somos impulsionados a nos prostrar diante da sua presença majestosa e de nos rendermos e de nos humilharmos diante dele. Jesus nos escolheu, nos separou e nos comissionou para o trabalho. E vos designei para que vades e deis frutos. Não foi para ficarmos de braços cruzados, mas para atendermos à urgente necessidade de fazer com que o Evangelho chegue até os confins da terra, conforme Jesus nos chamou. Então, vamos ver algumas lições aí que nós podemos tirar dessa primeira parte do capítulo 1. E a primeira delas foi por meio do trabalho missionário de Paulo que aquela comunidade foi alcançada. Mesmo que de forma indireta, né, porque como já foi dito, Paulo, ele pregou, ele alcançou ali muitas pessoas na pregação, milhares de pessoas estavam presentes, né, dentre elas Epáfra, e isso nos mostra que o evangelho é uma semente que caindo em solo fértil ele vai frutificando, vai se multiplicando. Mesmo que não estejamos pregando para uma grande multidão, se conseguirmos levar a palavra a uma pessoa, essa pessoa pode se tornar uma multiplicadora na obra missionária, como foi o caso de Epáfras. Né? Ouvindo a pregação, ele acreditou, ele entregou sua vida para Jesus e teve então ali, se tornou um instrumento de Deus para realizar aquela obra naquela comunidade. A segunda lição, Paulo não apenas orava para que os colossenses fossem cheios do conhecimento de Deus, como também os instruiu na palavra. Esse papel cabe não somente ao pastor, mas a todos nós, porque fomos chamados para atender o ID do Senhor.
todos temos esse compromisso de evangelizar e discipular o novo convertido, para que ele tenha pleno conhecimento de Deus e assim consiga ter crescimento espiritual, vivendo de forma digna e agradável ao Senhor, para que no tempo certo possa frutificar na obra, expandindo o reino de Deus. Então, não basta fazer o apelo e que as pessoas vão até a frente e aceitem Jesus. Não, essa pessoa, esse recém-nascido, ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser discipulado, até que ele consiga ter esse crescimento, até que ele consiga ter esse entendimento e ele começa a frutificar na obra. Então, isso não ocorre de uma hora para outra, né? Então, é preciso ter em mente que essa obra, ela depende muito do alicerce ali, que é a palavra de Deus, para que ela possa frutificar. E a terceira lição, Paulo ele tinha pleno conhecimento do perigo que rondava a comunidade de fé em Colosso. A falta de conhecimento deles os tornava presas fáceis às artimanhas dos falsos mestres. Todo crente precisa alicerçar a sua fé em Cristo por meio do ensino da palavra para discernir as heresias. Hoje em dia são muitos os falsos mestres que estão nos púlpitos, disseminando inverdades, distorcendo as escrituras, levando muitos ao engano. É preciso investir no discipulado e caminhar lado a lado com o novo convertido, até que ele adquira essa maturidade e possa caminhar sozinho. E esse trabalho é um trabalho pastoral, né? Assim como Jesus, depois que escolheu os discípulos, ele caminhou com eles, ele orientou, ele os ensinou para depois ele os enviar para a obra, né? Então, é dessa forma que nós temos que agir, temos que olhar para o novo convertido como uma criança, que precisa ser nutrida, que precisa ser cuidada, que precisa ser